Eu tô com uma professora aqui nessa live, né? E eu gostaria que você viesse a reagir às propostas dele para a educação e você também viesse a comentar sobre elas também. Ah, ninguém fala de educação. Sim, ninguém fala de educação e eu tenho 7 propostas que você vai gostar bastante. Proposta número 1, simplificar o currículo nacional. Nós temos um currículo nacional complexo que não funciona. Nossas crianças saem do ensino básico sem saber escrever. Vamos focar no básico. Volta do método fônico, foco na alfabetização, foco em operações básicas de matemática, foco em provões e critérios objetivos de avaliação. Bora fazer o básico, como a maior parte dos países sérios fazem, e cortar o besteirol ideológico. 2, contrato. Isso. O currículo hoje ele é muito complexo, muito amplo. Tem que ser reformado, revisto, porque inclusive, acho que ele já vai até falar aí depois para puxar a alfabetização por método fônico, que é o método que mais funciona no mundo. E o Brasil tem uma mania, né, de ir na contramão do que funciona. E ele nunca vai pelo caminho, né, que dá resultado. Sempre quer ir ou pelo mais difícil, ou pelo mais burro, ou pelos dois. E o Renan, acho que fala justamente disso, sobre rever o currículo para focar no básico, para focar na leitura, escrita, alfabetizar e operações básicas de matemática. Hoje você pega um cara do ensino médio, ele não sabe formular um parágrafo, ele não sabe escrever uma frase. Isso é real, já vi. Além de vários erros ortográficos, ele não sabe criar um início, meio e fim. Ele não sabe desenvolver um raciocínio. Ele não sabe uma conta básica de dividir, de multiplicar, ele não sabe. Eu já peguei, assim, peguei aluno, peguei marmanjo, assim, vendo que ele não sabe nem usar régua. Então eu falo assim pro cara, você tem que colocar régua assim, adolescente, tá? Usa dessa forma, segura de tal jeito, porque eles não... E aí já é um problema mais grave, né? Porque entra também a coordenação motora. Eles têm muita dificuldade em muitas coisas, gente. As pessoas acham que não, mas o cara chega no ensino médio sem saber as coisas básicas. E aí, graças à progressão automática também, né? Isso também acontece. Mas também porque o currículo educacional não foca no que tem que focar. Basicamente é isso. De performance para o diretor da escola pública. Esse é fácil, funciona assim em iniciativa privada e ainda melhora o salário de quem trabalha no ensino público. O diretor de uma escola pública que apresenta melhores desempenhos em termos de notas e avaliações objetivas, galera, tem bônus e aumento no seu salário. E mais, a sua escola receberá mais dinheiro, dado que ele faz um bom trabalho e ela ficará concorrida. 3. Premiar os diretores, né? Eu acredito que funcionaria, sim. A gente acho que nunca testou isso aqui no Brasil, mas acredito que funciona a partir do momento que é uma premiação por mérito. Então, isso incentiva as boas práticas. Inclusive, isso tem que ser estendido a nível diretor, professor, aluno, tudo por mérito. Você ser incentivado a ter as boas práticas e ser premiado por isso, ser reconhecido, para continuar incentivando mais ainda. Acho que resumindo, é isso que ele quis dizer. Eu sou a favor, gosto dessa ideia. Acho importante tê-la. Do ensino técnico. No Brasil a gente foi levado a crer que você precisa ter um diploma para ser alguém sério. Mas se você for para a Alemanha, não é assim que a banda toca. A maior parte dos profissionais são formados no ensino técnico. E adivinha, eles ganham muito, mas muito mais do que os brasileiros. No mundo em que a tecnologia muda tudo e que as carreiras estão se alterando, investir numa universidade só para ter um diploma não quer dizer em nenhuma medida garantia de sucesso. O ensino técnico é rápido, barato e o Estado pode fornecer para os jovens inserirem rapidamente no mercado de trabalho. E o melhor, escolas técnicas federais já existem e adivinha, elas formam alguns dos melhores profissionais do Brasil. Nós vamos focar em ensino técnico e não mais nessas universidades federais gigantes que na prática não geram praticamente nada de útil pro Brasil. 4. Ensino técnico, perfeito, sou muito a favor. E eu já vi na prática acontecer pessoas que ficam anos num curso superior, numa universidade, perde anos da sua vida, às vezes quando não consegue bolsa tem que custear do próprio bolso, então perde dinheiro, perde tempo, só para ter um diploma para você conseguir um emprego. E isso na prática gera muito desgaste, às vezes não capacita o profissional para o mercado de trabalho. Eu dei exemplo disso inclusive da minha área, a pedagogia não forma o profissional, não prepara para enfrentar a realidade da educação hoje em dia. E isso também está em várias áreas, não só na educação. Então, se você priorizar assim, ensino técnico, você forma assim, ali coisa de 1 ano, 2 no máximo, acredito eu, muito mais rápido, e o cara ali, ele vai sair com a formação já profissionalizado, pronto para o mercado de trabalho, vai ser fácil dele conseguir um emprego, uma renda, e não vai precisar ficar perdendo tempo, assim, perdendo anos da sua vida, às vezes só para conseguir um diploma, e às vezes do ensino que não foi nem bom assim, porque o Renan vive dando os exemplos das unisquinas, né, que o Brasil tá cheio delas, né? Unisquina não dá um ensino bom, essa que é a verdade. Eu fiz uma unisquina e não foi um bom ensino, mas eu tentei tirar o máximo proveito disso ali, porque eu ainda era dedicada e tal, tentava, né, aprender o máximo. Eu tive boas aulas, principalmente na parte de artes, aulas práticas, mas no restante do curso foi uma unisquina.
E a maioria das pessoas hoje em dia, assim, se forma só pelo diploma, porque é o diploma que garante ali o trabalho. Porque, infelizmente, a maioria dos trabalhos hoje exige o diploma de faculdade. Se você tivesse essa alteração para o ensino técnico, seria muito mais rápido de formar o profissional para o mercado de trabalho. Então, iria facilitar a vida de todo mundo. Então, é um baita ganho aí para a educação de maneira geral do Brasil. Sou muito a favor. Detalhe, muitas pessoas hoje que se formam no ensino superior, elas não conseguem empregos nas suas áreas de formação. Também. Isso acontece muito. Né? E o ensino técnico profissionalizante, as pessoas pensam, tipo, que o ensino superior e o ensino técnico são inimigos, sendo que não. Uma pessoa, ela pode ter o ensino técnico e, ao mesmo tempo, ter um ensino superior. Sim. Também. Uma coisa não anula a outra. A ideia do curso técnico é capacitar mais rápido. Então, é preparar mais rápido, né, para o mercado de trabalho, que eu acho muito positivo. E aí depois, se quiser se especializar, daí faz uma faculdade e tal. Daí depois mestrado, pós-graduação, mestrado, enfim. Mas o curso técnico já prepara o cara, assim, que ele sai da escola e dali 1 ano, 2, ele já está preparado para o mercado de trabalho. Isso é ótimo. Sim, e muitas das vezes também quando já vai para o ensino superior, preparado e até mesmo com uma certa bagagem profissional também. Sim. Né? Aí, assim, um ensino superior só vai melhorar aquilo que a pessoa já é bom. Né? As competências profissionais, o talento e a experiência que ela já tem. Criação de escolas polo nos mais diversos estados da federação para atender os melhores alunos. Se você é mãe ou pai de um aluno inteligente, ou você é o aluno inteligente que está vendo esse vídeo, uma boa notícia. No nosso governo, nós vamos aplicar provões, vamos identificar quem são os melhores alunos e vamos oferecer vagas em super escolas. Esses alunos virão da escola pública e serão treinados nessas escolas para participarem dos vestibulares para chegarem nas melhores faculdades e também para o melhor ensino técnico. Com essas escolas, nós vamos formar as pessoas que não vão precisar de cota. E assim, a gente vai acabar com as cotas no Brasil. Mas Renan, enquanto essas escolas não forem construídas, o que eu vou fazer? Aguarda a proposta 5. Ele esses dias deu exemplo, inclusive na live, das escolas no Ceará, que eu acho que fazem isso, que tem um bom desempenho da educação, que elas identificam os melhores alunos em escolas públicas, acho que são escolas particulares lá no Ceará. Aí elas pegam esse aluno para ele estudar nas escolas particulares e ele já vem com esse bom desempenho, e aí treina esse aluno e esse aluno vai passando nos melhores vestibulares, né, do país, enfim. Eu acho uma ótima ideia, porque se você ampliar isso a nível nacional, você vai estar pegando o aluno que é, às vezes, muito pobre e não teria condição de custear uma boa escola, mas ele já é um cara talentoso ali na escola dele, onde ele está, e aí ele vai ter oportunidade de ter um ensino melhor, e ele vai competir em condições de igualdade, porque qual que é a desculpa das cotas, né? Dar o espaço ali para quem não teve a oportunidade de as mesmas condições de uma pessoa rica, enfim. Aí geralmente são as cotas raciais, e aí isso já não seria necessário ter as cotas, porque o cara sendo negro ou branco, ele já vai ser retirado ali da escola dele e vai para uma escola muito melhor, e depois ele vai tendo a formação, ele vai ter a mesma formação de uma pessoa que é rica. Então ele vai poder competir em condições de igualdade ali para uma vaga em Universidade Federal. Que é geralmente essa discrepância, né? Porque o aluno de uma escola pública, ele nunca vai estar no mesmo nível de um cara de uma escola particular. Primeiro que o currículo nacional é o mesmo, mas o jeito que é ensinado não é o mesmo, os professores não são o mesmo, então, e as condições de vida do cara não são as mesmas. Então, isso aí seria uma ótima proposta para você identificar os grandes talentos, né, em todas as escolas e dar oportunidade para ele estudar melhor, ter melhores condições de estudo, melhor formação, para ele ter a condição de competir igualmente na universidade, seja ele branco ou negro, e aí não precisaria da cota, porque a cota hoje na prática, ela só ela tem um papel, eu diria, mais racista, né, mas nem sei se eu posso usar a palavra aqui, mas teria um papel mais racista do que qualquer outra coisa, né, porque ela cria aquele tribunal racial, né? A pessoa tem que passar por uma bancada ali para ver se ela é negra ou não. Isso é um completo absurdo. Não é reparação histórica, isso você vai me desculpar. Não é reparação histórica você causar uma outra, digamos, injustiça social. Que às vezes a pessoa ali, por ela ser negra, ela consegue uma vaga e às vezes ela nem é uma boa aluna. Ela só conseguiu por conta da cor da pele. Ou seja, não é por mérito. Então, é polêmico isso, né? Eu sei, mas é uma verdade. E essa proposta do Renan iria acabar com isso. Iria melhorar
as condições de qualquer aluno, seja ele negro ou branco. Na prática, você acaba criando um outro problema nisso daí, né? É que nem aquela famosa frase, você nunca resolve um erro com o outro. E Exatamente. nesse caso, você acaba tentando resolver um problema que, sim, a gente não vai negar que o racismo existe, né? Mas esse tipo de coisa vai resolver o problema do racismo? Não. Não Ao vai. menos na minha percepção, isso causa mais guerra social, conflito social. Sim, também. Né? Porque muitas das vezes a pessoa que estuda, se dedica e de repente perde uma vaga na universidade, porque a pessoa que entrou no seu lugar entrou pelo sistema de cotas, assim, isso arrebenta com o espírito da pessoa. Isso aí, a pessoa ela vai se sentir injustiçada. Sim, total. Sem falar que isso também vai gerando outras anomalias, né? Tipo, as pessoas hoje em dia estão se declarando negras, pessoas brancas igual eu, né? Mas não vou falar nada, né? Porque cada um, afinal, se identifica como quer, então... Se a autoidentificação ela é considerada por gênero, também deve ser considerada para etnia também. Pois é, né? Se amanhã eu quiser acordar e me identificar como uma mulher negra, periférica, quem é você para falar que eu não sou, né? Enfim. Exato. Assim, no Brasil, que é um país pardo, essencialmente pardo, a pessoa ela pode se considerar branca. Você já viu aquela piada em que a pessoa se declara branca para conseguir o emprego e se declara negra para ingressar no ensino superior? Inclusive, tinha até um meme, tinha um vídeo muito antigo, eu não sei se você vai se lembrar disso, né? Que era de um cara, que quando ele tentou ingressar, ele fez um concurso público pro INSS e ele tinha se candidatado na época pelo sistema de cotas raciais. Só que o cara branco, aí ele, pra passar nesse trinê, na banca de heteroidentificação, ele se pintou todo de marrom, tirou uma foto e mandou os caras. Eu lembro desse caso. Bizarro. E o Fantástico, na época, tinha conseguido encontrar o cara, e o cara deu uma resposta genial, que no dia que ele tirou a foto, ele tinha ido pra praia, que era por isso que ele tava mais moreninho na praia. Ai, que horror, gente. Você vai criando esse tipo de anomalia, né? E também, eu já ouvi falar de casos de pessoas que eram visivelmente negras e não conseguiram, porque não tinha a espessura do lábio, do nariz X. Então, é um absurdo você ter que criar esse tribunal racial aí. É ridículo. Para os melhores alunos irem para escolas privadas de qualidade. Através de provas objetivas que identifiquem os melhores alunos, nós vamos pagar a mensalidade de escolas caras e de elite privadas para alunos do ensino público que têm um grande desempenho. Nós também vamos oferecer alojamento e uma pequena bolsa para que essa pessoa possa poder conviver com pessoas que pertencem a uma classe social superior. Isso aqui é democratizar oportunidades e permite que esse jovem já tenha condição de concorrer em condições de igualdade com um rapaz mais rico num eventual vestibular. 6. Isso é o que eu já eu nem percebi, mas eu já adiantei o assunto. Que eu emendei na outra proposta, mas é que elas meio que se interligam mesmo. Mas é basicamente isso, acho que eu já tinha falado, né? Sim, você já tinha falado, e se você quiser complementar alguma coisa aqui, fica à vontade. Tá, eu falei tudo que eu tinha pra falar, eu acho. Maravilha, então vamos continuar com o React. Beleza. Cortar a mamata do ProUni pra esse monte de unisquina que existe por aí. Amigos, o Brasil gasta cerca de 20 bilhões por ano dando renúncia fiscal pra faculdade de porcaria que forma uma massa de brasileiros analfabetos funcionais com um diploma que de nada serve. 7. Bolsa eu falei um pouquinho disso também na parte das escolas técnicas. É basicamente isso, né? E também tem a questão do FIES, tem muito problema do endividamento estudantil. Eu conheço pessoas, inclusive, que já ficaram endividadas por anos por conta disso. Então, na prática, são políticas públicas ineficazes. A formação vai ser de unisquina, vai ser uma formação de baixíssima qualidade. Não vai preparar, às vezes, o profissional para o mercado de trabalho. Ele vai perder 4, 5 anos, às vezes, da vida dele cursando essas universidades que, na prática, um ensino técnico de 1 ano poderia fazer um trabalho muito melhor, em muito menos tempo, poupar tempo de vida do cidadão e facilitar muito a vida dele. Então, basicamente, é isso. Empreendedor para os melhores alunos do Enem. Eu quero viver num país em que os melhores alunos não vão prestar um concurso. Eles vão abrir startup. Portanto, os melhores alunos do Enem não vão receber apenas um investimento para abrir uma empresa. Nós vamos colocar eles numa incubadora para que eles possam conviver com outros empreendedores e tenham inspiração e ajuda técnica para essa construção. As melhores mentes do Brasil vão gerar riqueza para o Brasil. Essa é a nossa meta. Você concorda com as nossas propostas? Essa é muito boa. Você identificar, não só identificar os melhores talentos, mas treiná-los da educação adequada para eles se desenvolverem ainda mais. Porque, tipo, não adianta o cara ser um talento e tá ali no mundo muito limitado. Não, ele tem que ampliar o horizonte. Cara, se o governo
pudesse ajudar com isso, seria ótimo. Então, essa é uma política pública, assim, excelente, mais uma excelente de Renan Santos. Iria ajudar muitos jovens de origens humildes, mas que são brilhantes, a se desenvolverem muito na vida e contribuir também com o próprio país, né? Porque essa é a ideia, a gente manter os nossos talentos aqui. Hoje o Brasil exporta os talentos. Então, todo mundo que é muito bom em alguma coisa já cai fora daqui porque, né, já viu que isso aqui praticamente não tem jeito, até então, né? Esse ano a coisa vai mudar aí. Mas é basicamente isso. Maravilha, Rafaela. Acredito que essas propostas do Renan para a educação são muito boas, são muito bem-vindas e espero que ele seja eleito e consiga implementá-las. Né? Que tenho certeza absoluta que vai ser uma verdadeira revolução na área da educação brasileira. Né? E torçamos também, esperamos também que a Rafaela possa representar essas propostas do Renan aqui no estado de São Paulo. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos.